Olá! Entrar no mundo das licitações públicas no Brasil pode parecer um labirinto, né? Ainda mais com a nova lei, a 14.133, que está redesenhando o mapa todo. Mas e se houvesse, sei lá, uns atalhos, umas ferramentas pensadas para tornar essa jornada mais eficiente, mais estratégica e até aberta para inovação? É exatamente essa proposta do que a lei chama de procedimentos auxiliares. Pensa neles assim, como ferramentas extras na caixa da gestão pública, sabe? São etapas que preparam ou dão suporte para as contratações. Não são a licitação em si, mas, olha, podem otimizar bastante o caminho até um bom contrato. E hoje a nossa análise mais a fundo vai ser sobre dois desses procedimentos que estão, assim, gerando bastante interesse. A pré-qualificação e o procedimento de manifestação de interesse, o famoso PMI. Vamos tentar desvendar o que são, como é que eles operam na prática e qual o impacto real, né? Tanto para quem gerencia o dinheiro público, quanto para as empresas que querem vender para o governo. Para isso, a gente deu uma olhada em manuais do TCU, artigos de especialistas, apresentações sobre a nova lei. A nossa missão aqui é entender como esses mecanismos podem de fato destravar processos, garantir mais qualidade e, quem sabe, até abrir portas para soluções que nem a própria administração tinha pensado antes. Basicamente, é como usar essas ferramentas para comprar melhor, né? Certo. Então, vamos começar pela pré-qualificação. A ideia central parece ser filtrar um pouco as coisas antes mesmo da licitação principal começar, né? Selecionar empresas ou produtos que já atendem a certos requisitos. Como é que a lei estrutura isso? Olha, a pré-qualificação funciona como um selo de aptidão prévio. O objetivo principal, como a lei mesmo define, é racionalizar as licitações futuras. É para poupar tempo e dinheiro, tanto da administração quanto das empresas, né? A grande sacada da nova lei é permitir dois tipos. Tem a pré-qualificação dos licitantes, que foca mais na capacidade da empresa, habilitação jurídica, fiscal, técnica, essas coisas. E tem a pré-qualificação dos bens, que aí verifica se um produto ou serviço atende mesmo às especificações técnicas ou de qualidade exigidas. E o mais interessante é que o resultado dessa análise prévia, ele pode valer para várias licitações futuras. Quer dizer que a empresa ou o produto passa por uma avaliação mais rigorosa uma vez e fica meio que carimbado como apto por um tempo. Como é que isso funciona na prática? Exatamente. A administração que quer usar a pré-qualificação, ela lança um edital específico para isso. E esse edital tem que ser publicado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. O PNCP, a grande vitrine online que a nova lei trouxe, né? Que concentra tudo. Isso. E uma característica bem interessante é que esse edital pode prever que o processo fique permanentemente aberto, ou seja, permite que novas empresas ou novos produtos busquem essa qualificação a qualquer tempo, sabe? Não é um evento fechado. Entendi. E essa qualificação vale por quanto tempo? A validade máxima é de 1 ano, mas pode ser renovada. E o que precisa ter nesse edital de pré-qualificação? Ele tem que ser bem claro, imagino. Tem que ser muito claro sobre o objeto da futura licitação, qual a modalidade que vai ser usada, concorrência, pregão, enfim. E principalmente os critérios detalhados, seja de habilitação da empresa ou as especificações técnicas do bem que vão ser avaliadas. Quem participa precisa saber exatamente para qual jogo está tentando se classificar, né? Faz sentido. E o processo em si? É rápido? A ideia é que seja ágil, a lei estabelece um prazo de 10 dias úteis para a administração analisar a documentação e também garante o direito de recurso em 3 dias úteis caso o pedido seja negado, para assegurar ali o contraditório, né? E o resultado? Quem passa nesse filtro vai para uma lista, alguma coisa assim? Sim. A lista de empresas ou bens pré-qualificados é pública, divulgada lá no PNCP. No caso de bens e serviços, eles devem até compor catálogos da administração, o que ajuda a padronizar e facilita consultas futuras. E aqui vem o ponto que talvez gere mais impacto na eficiência. A lei permite que a licitação futura seja restrita apenas aos pré-qualificados. Opa! Isso sim acelera o processo. Imagina você fazer uma licitação já sabendo que todo mundo ali cumpre os requisitos básicos de habilitação, ou que todos os produtos ofertados já passaram por um filtro técnico antes.
É um ganho de tempo considerável, sem dúvida. Mas atenção, essa restrição não é automática, tá? Ela precisa ser muito bem justificada no processo administrativo. Não pode ser só uma conveniência sem um bom motivo. E é justamente aí que entram os cuidados e os riscos que o próprio TCU alerta. Além da necessidade de justificar bem, que outros pontos de atenção o TCU levanta? Como é que a pré-qualificação pode, na prática, acaba prejudicando a competição sem querer? Olha, são vários pontos. Um risco clássico é a falta de publicidade adequada do edital de pré-qualificação. Se pouca gente ficar sabendo... Só os de sempre aparecem. Exato. A tendência é que só os suspeitos de sempre se qualifiquem e aí a licitação futura acaba meio direcionada, né? Outro ponto é pré-qualificar bens que evoluem muito rápido. Tecnologia, por exemplo. Imagina pré-qualificar um modelo de computador hoje. Daqui a 6 meses já tá velho. Pois é. Daqui a 6 meses já é considerado ultrapassado. Aí todo aquele esforço administrativo foi tipo pro lixo. E a licitação futura corre o risco de comprar algo obsoleto. Faz todo sentido. E quanto aos requisitos em si? Tem perigo aí também? Com certeza. Se a administração define requisitos muito exigentes na pré-qualificação, talvez pensando numa contratação super complexa lá na frente, e depois usa essa mesma lista de pré-qualificados para uma licitação mais simples, ela pode estar barrando empresas que seriam perfeitamente capazes para essa segunda licitação, só porque não passaram naquele filtro super rigoroso da pré-qualificação inicial, entendeu? Entendi. E o contrário também deve ser ruim, né? Requisitos muito frouxos. Também, requisitos muito genéricos na pré-qualificação podem dar uma falsa sensação de segurança. Aí, na hora H, para uma contratação específica que exige mais, aquele selo prévio não garante nada. E, claro, a própria decisão de restringir a participação, se for mal fundamentado, é um prato cheio para questionamentos sobre restrição indevida à competitividade. Entendi. Então, a pré-qualificação é uma ferramenta potente para agilizar, sim, mas exige um planejamento cuidadoso, né? É preciso equilibrar essa busca por eficiência com a necessidade de manter a competição aberta e garantir que o filtro que você aplicou seja realmente adequado para a compra futura. Não é só criar a lista, é saber como e quando usar essa lista. É isso. Exatamente. É usar com inteligência. Agora, vamos mudar um pouco a chave e falar do PMI, o procedimento de manifestação de interesse. Aqui a dinâmica parece que se inverte, né? Em vez da administração chegar dizendo eu quero isso, desse jeito, ela meio que lança um desafio para o mercado. É isso? Tipo, olha, eu tenho este problema aqui, quem tem boas ideias para resolver? É isso mesmo. O PMI é um instrumento fascinante para lidar com o que a gente chama de assimetria de informação. Sabe aquela situação comum onde o mercado, na verdade, conhece muito mais das soluções possíveis, das tecnologias, dos modelos de negócio do que o próprio governo que precisa contratar? Sim, acontece muito. Pois é. Aí a administração identifica um problema relevante, pode ser qualquer coisa, desde mobilidade urbana até gestão de resíduos e eficiência energética, e lança um chamamento público, também lá via PNCP, convidando empresas, especialistas, quem tiver interesse, para apresentar estudos, projetos, levantamentos, investigações sobre as melhores formas de atacar aquele problema específico. Então a ideia é capturar a inteligência e a criatividade do mercado logo no comecinho, já na fase de planejamento da contratação? Isso. Aproveitar a expertise externa para modelar uma futura contratação. Seja ela uma obra, um serviço, uma concessão ou até uma parceria público-privada, uma PPP. Isso já era mais comum nesse mundo das concessões e PPPs, mas a nova lei meio que generalizou, abriu o leque, agora pode usar o PMI para subsidiar a contratação de qualquer bem ou serviço, inclusive obras. E como é que funciona esse fluxo? A administração lança o chamamento, aí os interessados apresentam suas propostas de estudo e depois, o que acontece com esses estudos? Então, a administração recebe esses estudos e ela tem o dever de analisá-los tecnicamente. Ela precisa emitir um parecer fundamentado sobre cada um. Nesse parecer, ela vai avaliar a consistência, as premissas usadas, a metodologia proposta e, principalmente, se a solução que está ali no estudo realmente atende ao interesse público e se traz vantagens, né? Economia, eficiência, inovação. É um trabalho técnico importante para a administração, então. Com certeza. E um detalhe crucial.
Mesmo que a administração goste muito de um estudo e o considere super viável, ela não é obrigada a realizar a licitação depois. A decisão final sobre contratar ou não continua sendo dela. O PMI é um subsídio para a decisão, não uma obrigação de contratar. Certo. E para quem teve o trabalho todo de fazer o estudo, que garantias ou que incentivos existem para alguém se interessar em fazer isso? Lembro que uma das fontes que a gente analisou, acho que um artigo do Rony Charles com outros autores, apontava uma mudança bem significativa da lei antiga para a nova nisso aí. Antes, quem fazia o estudo não podia participar da licitação, né? Essa é uma das grandes novidades e talvez o incentivo-chave do PMI na Lei 14.133. Agora, o autor do estudo pode sim participar da futura licitação, se ela acontecer. Ah, pode participar? Pode, mas atenção, ele participa em igualdade de condições com todos os outros licitantes. Não tem nenhuma vantagem, nenhum direito de preferência, nada disso. A ideia é mais para não desperdiçar o conhecimento que foi adquirido por quem estudou o problema a fundo, sabe? Entendi, faz sentido. Mas e o custo para elaborar esses estudos? Porque alguns podem ser bem complexos e caros. A administração paga por eles? Olha, a regra geral é que não há garantia de pagamento pela administração. O modelo funciona mais na base do risco mesmo. Funciona assim: se a licitação ocorrer e um terceiro vencer, ou seja, não o autor do estudo, aí sim, este vencedor é quem deverá ressarcir os custos do estudo original ao seu autor. Só que esse ressarcimento é limitado a um valor que a própria administração já avaliou previamente e considerou razoável para aquele tipo de estudo, tá? E se o próprio autor do estudo ganhar a licitação? Ou se a licitação nem acontecer? Aí ele arca com os custos. É um risco do negócio, digamos assim. É como você apresentar um plano de negócio super detalhado para um investidor, sem garantia nenhuma de que ele vai investir ou sequer cobrir seus custos de pesquisa. Entendi. É um risco calculado, então. Isso me leva àquela possibilidade que a lei menciona de poder restringir o PMI só para startups. Parece uma ideia legal para fomentar soluções novas, mas aquele mesmo artigo que eu citei questionava se isso funciona na prática, justamente por causa desse risco financeiro todo. Startups geralmente não têm capital sobrando para bancar estudos complexos sem nenhuma garantia de retorno, né? Da complexidade do problema e talvez precise de mecanismos adicionais de fomento para funcionar de verdade. Mas o importante é entender que o PMI é diferente de outras ferramentas que a lei trouxe. Ele não é um diálogo competitivo, por exemplo, onde a solução é construída junto com os licitantes durante a própria licitação. Certo. Não é uma contratação integrada ou semi-integrada, que são regimes específicos para obras e serviços de engenharia mais complexos. E também não se confunde com as propostas não solicitadas, as PNS, sabe? Que são aquelas ideias que o particular leva espontaneamente para a administração, sem um chamamento prévio. Isso a nova lei nem disciplinou formalmente. Claríssimo. O PMI é, então, um canal formal para a administração buscar no mercado soluções inovadoras para os seus desafios, transferindo parte do risco da concepção da solução para quem se dispõe a propor. É uma consulta estruturada à inteligência de mercado. Exatamente. Uma ferramenta poderosa para a inovação. Ok, então a gente tem essas duas ferramentas, pré-qualificação funcionando mais como um filtro e o PMI como uma fonte de ideias. Pensando agora em quem está lá na ponta, o gestor público que está nos ouvindo. Como usar esses procedimentos de forma eficiente, mas também segura? Quais seriam as dicas práticas? Para pré-qualificação, acho que o segredo está mesmo no edital. Clareza e objetividade nos requisitos são absolutamente fundamentais e é essencial garantir que o processo seja realmente aberto a novas inscrições para não criar um clube fechado, sabe? Manter os cadastros de pré-qualificados atualizados também é crucial e, acima de tudo, aquilo que a gente já falou, justificar de forma muito robusta qualquer decisão de restringir a licitação futura só aos pré-qualificados. Tem que ponderar explicitamente os ganhos de eficiência contra os riscos de reduzir a competição. É preciso documentar bem essa análise de risco-benefício no processo. Entendi. Clareza, abertura, atualização e justificação robusta para restringir. E para quem quer lançar um PMI,
quais as dicas? No PMI, o ponto de partida é um chamamento público bem construído. Ele precisa delimitar o problema de interesse público de forma clara, mas sem engessar demais. Tem que deixar espaço para a criatividade, para a inovação do mercado. A análise dos estudos que chegam tem que ser muito técnica, imparcial e transparente. Aquele parecer fundamentado que a lei exige é a garantia disso. E, por fim, eu diria que é fundamental gerenciar as expectativas dos participantes sobre o ressarcimento. Deixar as regras do jogo muito claras desde o início evita frustrações e questionamentos lá na frente. Boa. E como é que esses dois procedimentos, pré-qualificação e PMI, eles conversam com os outros instrumentos auxiliares da nova lei? Tipo o credenciamento, o sistema de registro de preços, o SRP, o registro cadastral, eles se integram de alguma forma? Sim, eles fazem parte de um ecossistema maior, né? Podem se complementar. Por exemplo, uma empresa pré-qualificada pode perfeitamente participar de uma licitação para registro de preços e ter seus itens registrados numa ata. O credenciamento já serve para outra lógica. É para habilitar todos os que cumprem os requisitos para prestar um serviço que vai ser contratado sob demanda, sem uma disputa direta de preço naquele momento inicial. Pense em clínicas médicas para um plano de saúde público, por exemplo. Já o registro cadastral unificado, que agora está centralizado no PNCP, funciona como a grande base de dados para verificar a habilitação regular das empresas em diversos procedimentos, inclusive na pré-qualificação. É a base de tudo. Você mencionou antes também a possibilidade futura de um cadastro de desempenho. Isso entra aí também. Exato. A lei prevê a criação futura de um cadastro de atestado de cumprimento de obrigações. A ideia é registrar o histórico de desempenho dos fornecedores nas contratações anteriores, e isso é muito relevante. Esse histórico poderá ser usado como critério na pré-qualificação ou até para pontuar ou desempatar licitações no futuro. Isso mostra uma tendência forte da nova lei de valorizar não só o preço na largada, mas também a qualidade da entrega, a performance do fornecedor ao longo do tempo. O histórico conta. E o PNCP é que vai amarrar tudo isso? A expectativa é essa. O PNCP é a plataforma tecnológica que deve amarrar e dar transparência para todo esse ecossistema. Então, fazendo um balanço geral aqui, a pré-qualificação age como um filtro prévio, buscando eficiência ao selecionar empresas ou bens já aptos, mas que exige muita cautela para não fechar o mercado indevidamente. Certo? Certo. Já o PMI, ele inverte a lógica. É um convite à inovação, um canal para o mercado propor soluções para desafios públicos num modelo de risco que é compartilhado. Isso. São ferramentas que pedem planejamento, boa gestão, sem dúvida, mas que têm um potencial imenso. Então, o que tudo isso significa? Acho que significa que a nova lei oferece instrumentos para a gestão pública sair um pouco do piloto automático, né? Pensar a contratação de forma mais estratégica, mais eficiente e, por que não, mais colaborativa. Sem dúvida alguma, são movimentos claros na direção da eficiência administrativa, da valorização da qualidade, do desempenho contratual e de uma aproximação mais inteligente entre o setor público e o privado na busca por soluções que sejam de interesse coletivo, né? E para deixar uma provocação final no ar, para quem nos ouve pensar um pouco, se o PMI permite que o mercado traga soluções inovadoras desde a fase de planejamento, até que ponto isso poderia transformar a própria maneira como a administração define suas necessidades? Será que a gente poderia evoluir de editais super detalhados, com especificações técnicas rígidas, para contratações mais focadas em metas de desempenho, em resultados a serem atingidos? Talvez até com base em propostas que surgiram num PMI. Fica aí a reflexão sobre o potencial realmente transformador desses mecanismos. Excelente questão para a gente continuar pensando, e com ela a gente encerra essa nossa conversa de hoje sobre pré-qualificação e PMI na nova lei de licitações. Até a próxima.